Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Logística Simples. Hoje eu gostaria de comentar um pouco com vocês as medidas que eu acredito que os governos no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, mas que os governos deveriam tomar para voltar a acelerar a economia nesse momento pós-pandemia, né? Embora as vacinas ainda não estejam aí disponíveis, né? Mas a gente já pode estimar que a pandemia deve acabar, né? Vamos ser otimistas, que a pandemia deve acabar nos próximos meses, tá? Então, vamos ver que medidas poderiam ser tomadas pelos governos já para garantir retomada econômica no mundo inteiro pós-pandemia. Eu acredito que os governos têm que voltar a investir forte para gerar empregos, para que a gente tenha uma recuperação mais ou menos imediata da economia nesse momento, tá? Então, o desemprego está alto, acho que na maior parte dos países do mundo, talvez a China seja a única exceção, mas todos os outros países a gente tem elevadas taxas de desemprego. Então, investimentos dos governos nacionais em obras, eles poderiam gerar emprego rápido, né, e sem necessidade de grande qualificação dos trabalhadores, né? O trabalho em construção civil é um trabalho normalmente bastante simples, né? Então não exige alta qualificação dos trabalhadores. Você consegue gerar empregos de baixa qualificação rapidamente, né? Para resolver de maneira mais ou menos imediata essa questão da crise. Como fazer investimentos que, além de tudo, vão gerar benefícios para o país a longo prazo, né? Eu diria que os melhores investimentos são os investimentos em infraestrutura logística, tá? Vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado. Obviamente, eu não estou negando, né? Não vou dar uma de Ronaldo aqui, falar que o país não precisa de hospitais e escolas. Obviamente, para isso precisa dessas coisas, e se precisar construir, obviamente, elas são prioridade. Mas, né, o investimento muito importante é o investimento em infraestrutura logística. Nesse momento, né, todos os países poderiam começar a investir principalmente em infraestrutura logística eletrificada, né? Então, como as ferrovias eletrificadas, como essa que vocês estão vendo aí atrás de mim. Esse tipo de ferrovia pode usar trens elétricos, ou seja, sem consumo de combustível como diesel, né? E esses trens são muito rápidos, tá? Esses trens europeus, esse é o ICE alemão, tem o TGV francês, são os famosos trens bala, né? São para passageiros, mas você tem trens elétricos para o transporte de carga que são mais lentos, né? Ainda assim mais rápidos do que os trens que a gente tem aqui no Brasil, e mais econômico, você não tem que importar petróleo, refinar, fazer o diesel, né, para movimentar a carga dentro do país. Então, ferrovias eletrificadas, eu entendo que elas são uma excelente solução para todos os países. Nos Estados Unidos, com a nova administração do Biden, parece, tá? Pelo menos pelo que eu li, parece que o Biden comprou, encampou algumas ideias de um plano conhecido como Green New Deal lá nos Estados Unidos, que pede pela construção de mais ferrovias elétricas e a priorização desse tipo de transporte lá nos Estados Unidos. Então, eles devem fazer esse investimento agora entrando a nova administração. Isso é muito importante. Eles vão fazer, inclusive, para atingir as metas do Acordo Climático de Paris, né? Mas você tem todos os efeitos que eu comentei, né? Você tem efeito para a balança de pagamentos de comércio exterior, porque você tem que importar menos petróleo para transformar em combustível. Você tem um impacto de menos ruído, né? Os motores elétricos são mais
silenciosos do que os motores a combustão interna. Você tem redução de congestionamento nas cidades, porque a ferrovia, né, o trem vai tirar uma série de caminhões da rodovia, tem menos acidentes, como a gente já comentou, menos poluição atmosférica, só tem efeitos positivos. Então, é um investimento que ele, num primeiro momento, gera empregos na construção da ferrovia e, num segundo momento, ele cria uma série de impactos positivos para a sociedade. Além do que torna o transporte das mercadorias mais barato, aumenta a competitividade da região atendida pela ferrovia, né? Inclusive a competitividade para exportar o produto dela a preços, né, mais convidativos. Então, eu diria que a grande sacada, né, para os governos é aproveitar esse momento agora, no fim da pandemia. A gente tem toda a justificativa para fazer esses investimentos. Então, os governos têm a desculpa: olha, preciso resolver o problema do desemprego, né, a pandemia causou muito problema para a economia, né? Então a gente vai precisar investir agora. Esse investimento, além de tudo, pode ajudar a cumprir as metas de redução de emissão de gases de efeito estufa. Então você tem uma série de desculpas, né, de justificativas que podem ajudar os governos nesse momento a fazer esse investimento. Eu imagino que a maior parte dos governos do mundo vai aproveitar essa oportunidade para fazer esses investimentos em infraestrutura logística, tá? Além das ferrovias, que precisa se investir em infraestrutura logística? Você precisa investir sempre em pontes, viadutos, portos, aeroportos, né? E outro investimento importante, falando de portos e aeroportos, né, são os investimentos para evitar também uma repetição da pandemia no futuro, né? Então, eu espero que os governos realmente aprendam as lições dessa pandemia e no futuro, né, eles invistam muito mais nessas infraestruturas. Então, para portos e aeroportos, por exemplo, para lidar com a carga, você pode ter túnel de ultravioleta, por exemplo, para esterilizar a carga quando a carga está entrando no país. Pelo menos vai desinfetar a parte externa da carga. Isso protege mais os funcionários que estão trabalhando ali na movimentação da carga dentro do aeroporto, por exemplo, né? O que mais? Você pode ter os equipamentos de segurança individual, né? Máscara, o face shield, luvas, etc., para o pessoal que trabalha nesses lugares, né? E também para o pessoal da alfândega, né? Que muitas vezes vai entrar dentro de container, fiscalizar mercadoria, né? Então eles precisam também de equipamento de proteção individual, treinamento com profissionais especializados nisso daí, né? Que possam explicar para eles como que eles fazem para evitar de serem contaminados, né? Você pode ter mais tecnologia também para verificar as pessoas que chegam no país, né, os passageiros. Então, câmeras térmicas, sensores para ver a temperatura dos viajantes. Está com febre, já vai para uma área separada para fazer os exames rápidos ou para ficar de quarentena. Então, eu realmente espero, não tinha razão para os governos terem sido pegos desprevenidos dessa vez, tá? A gente já teve problemas antes, gripe suína, SARS, MERS, Ebola, já tínhamos passado susto várias vezes. Uma repetição da gripe espanhola de 1918 era questão de tempo, todo mundo sabia que uma hora ou outra ia acontecer, não era só o Bill Gates lá que era o visionário, tá, pessoal? Então, todo mundo que trabalha na área sabia que uma hora ou outra isso podia acontecer de novo. Então, não tinha desculpa para os governos não terem se preparado antes e não tem desculpa para os governos não se prepararem daqui para frente, tá? Então, eles têm uma obrigação moral dos governos de investir, né, hoje
não só nessa infraestrutura, que a gente vai precisar de recuperação econômica, vai precisar que as pessoas e as mercadorias voltem a viajar, a gente vai precisar de mais comércio exterior, né? Não só o Brasil, mas todos os outros países. Então, a gente precisa dessas infraestruturas, mas a gente precisa também que seja investido em mecanismos de segurança para evitar uma repetição dessa situação daqui a alguns anos. Tá legal? Era isso que eu tinha para falar hoje. Pessoal, se vocês gostaram, por favor, clica no like, se inscreva aqui no canal. Eu deixo o link do nosso e-book aí na descrição do vídeo, né? E volte para assistir novos vídeos aqui no canal na próxima semana. Tá ok? Até mais. Tchau, tchau.